Nós vamos dar andamento ao tema iniciado ontem. Quero cumprimentar você também que vai acompanhar esse conteúdo por vídeo e quero convidar você a prestar atenção realmente, a valorizar esse momento e, como eu disse desde ontem também, a fazer uso dos materiais adicionais que a gente coloca na página do nosso acampamento. A gente vai estar divulgando isso, mas se você entrar hoje já na página da igreja, ipbriopreto.org.br, você já vai encontrar um destaque ali, fazendo uma busca no campo de busca por acampamento 2025, também você vai encontrar a página do nosso acampamento, e lá você vai acessar os estudos, os slides, e ter acesso também ao nosso canal de vídeos para acompanhar depois tudo com calma. Você também vai acessar ali a nossa apostila, e a gente, como disse ontem, está incentivando para que você faça um bom uso dela, leia com calma, faça os exercícios, porque na apostila tem muita coisa que a gente não está trazendo aqui para você. Nós que estamos aqui presencialmente, nós vamos estudar hoje sobre maturidade e conversão. Antes, tem uma questão espiritual muito importante. Eu preciso checar com você. Já passou repelente? Nós estamos nesse momento de dengue aqui. Então, depois da Bíblia, o repelente talvez seja a coisa mais importante que você deve usar, tá certo? Tome cuidado aí nesses dias. Não brinque com a dengue, ela está aí ainda. Algumas pessoas estão dizendo que o momento mais assim, de pico de toda essa situação de dengue em Rio Preto vai acontecer em abril. Então a gente não chegou lá ainda. Não descuide, Então, leia a sua Bíblia, passe repelente, Isso é importante, tá certo? Nós estamos diante de uma questão nesse segundo encontro. A questão é: será que o ser humano não muda? Ou é possível nós sermos pessoas melhores? A gente ouve muito isso em séries de TV, filmes, eu quero ser uma pessoa melhor, tal. Será que isso é possível? Alguns dizem que não, o ser humano é o que é e ele realmente não tem como mudar. Mas outros dizem que sim, com bastante otimismo, como a gente falou ontem, baseados assim numa confiança no homem em si, numa visão bem antropocêntrica, como a gente explicou ontem à noite. Mas afinal de contas, o que a Bíblia diz, Tem um ditado popular que não é muito agradável, Pau que nasce torto, morre torto. Será que é isso mesmo? Nós acreditamos que não é assim. Nós acreditamos que é possível ser modificado através de Jesus Cristo. As crianças até cantam um cântico, havia um homenzinho torto que morava na casa torta, mas depois que Cristo chegou na vida daquele homem, tudo se acertou. A gente acredita realmente nisso. Isso é o chamado Evangelho, que nós pregamos, é aquilo que o cristianismo prega. E a Bíblia vai dizer isso em algumas partes. Selecionei apenas algumas delas. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 9 até 11, vale a pena depois você ler o trecho inteiro. Eu fiz só um recorte aqui, início do verso 9, depois verso 11, mas é interessante a argumentação de Paulo nesse trecho da carta de 1 Coríntios, porque ele diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, os injustos não herdarão. E de repente, aí a partir daí ele faz uma lista, porque tais, ele faz uma lista de pecados ali. Mas no final, no verso 11, ele diz: tais fostes alguns de vós. Ou seja, alguns de vocês que estão lendo essa carta eram injustos. Vocês que são crentes hoje em Corinto, alguns de vocês vão se identificar com esses pecados que eu terminei de mencionar. Mas ele, a partir daí, diz: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, o fato de termos sido lavados, o fato de estarmos sendo santificados, o fato de termos sido justificados no nome de Jesus, e também, veja só, Paulo está falando de uma obra do Espírito no nosso coração. Então ele diz: nós mudamos, nós estamos sendo modificados, estamos mudando. E é interessante o verbo conjugado assim, porque realmente essa mudança, ela não vai terminar. A gente vai falar sobre isso nesta manhã, tá certo? Mas é interessante, a Bíblia fala, é possível a mudança, não apenas possível, ela é desejável, ela é necessária. E a gente pode até dizer que para o crente, ela não tem como, ela vai acontecer pelo propósito de Deus, tá certo? Outro texto também
bastante conhecido, uma passagem bastante conhecida, 2 Coríntios 5,17, traz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E veja, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mais uma vez a Bíblia afirmando que o ser humano, ele pode passar por transformação, não apenas uma transformação que a gente chama aí de assim, bem restrita ao âmago, ao interior, mas uma mudança completa de vida. É uma mudança de dentro para fora, que vai afetar o interior, mas que vai afetar a vida inteira do crente, as suas relações exteriores, o modo como ele agora funciona nesse mundo, inclusive o modo como ele afeta a história. Esse indivíduo que é transformado pelo poder e pela graça de Deus, ele se torna um agente de transformação dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho e dentro da sociedade. Outro texto também conhecido, bastante citado, é Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo está iniciando uma nova argumentação na carta aos Romanos. Ele vai até o capítulo 11 mostrando o que é a salvação. Basicamente é isso. Quando ele começa o capítulo 2, depois de ter explicado o que é a salvação, Paulo diz: eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, ou seja, baseado na salvação, baseado naquilo que, na graça misericordiosa, no amor de Deus que alcançou vocês. Eu rogo que a partir de agora vocês respondam a esse amor. Como vocês respondem? Apresentando os seus corpos, apresentando as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto que é chamado por Paulo de culto racional. E daí no verso 2 ele complementa: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E veja o destaque aí no texto: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então existe um imperativo de transformação dentro da Escritura. Guarde isso, há um imperativo de transformação. Isso é importante demais. A gente vai bater rapidamente nessa tecla agora e a gente vai retomá-la no encontro 4, essa questão do imperativo da transformação. Tem que ser assim para quê? Para que a gente experimente a vontade de Deus. Isso é tão interessante porque existe toda uma ênfase em conhecer a vontade de Deus, que é uma boa ênfase. Paulo ora inclusive em favor dos crentes para que eles conheçam a vontade de Deus, etc. A gente ora também devocionalmente, quando a gente principalmente passa por um revés: ó Deus, ajuda-nos a compreender a tua vontade nesse momento que a gente está passando. Tudo isso é importante, mas Paulo está dizendo de algo que vai além, é um passo além. Ele diz: vocês precisam experimentar a vontade de Deus, tá certo? Ou seja, é algo que é experimental, né? A gente vai desfrutar dessa palavra como vida para nós, e a gente vai experimentar a vontade de Deus, ou seja, tem um aspecto experimental, um aspecto prático nessa vontade de Deus. A vontade de Deus não é só uma abstração, não é só uma declaração teológica, ela é algo que Deus estabelece para que a gente cumpra. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz isso, né? A gente vai citar inclusive aqui um trecho dele, é um desdobramento desse trecho que a gente vai citar. Ele vai dizer que Jesus Cristo, quando ele funcionava nesse mundo, quando ele ministrava, vivia aqui nesse mundo, ele era um ser humano tão diferenciado, porque ele não parava para ficar pensando assim: isso é certo ou é errado? Não, Jesus era totalmente dirigido por uma coisa só, a vontade de Deus, era isso. E ele então, em algumas ocasiões, diz assim: eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu não estou fazendo isso de modo próprio, né? Eu estou fazendo isso por conta do desígnio do meu Pai. O meu interesse aqui é cumprir a vontade do meu Pai. Então Jesus experimentava a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o cristianismo enfatiza tanto essa questão de melhorar, que tinha até um cântico antigo que era assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando no Senhor. Cristo é a nossa vida real, sempre melhorando no Senhor. Se você quiser conhecer a musiquinha, a gente não vai cantar aqui, mas tem lá na apostila um link, você clica lá, vai no YouTube para lembrar dessa música. Uma boa época, quando eu era magro e tinha cabelo. Mas vale a pena a gente entender que é uma música tão simples, mas é exata teologicamente. Tem um propósito de Deus para nós nessa vida. Qual é o propósito de Deus? Melhorar. Às vezes você vai estar passando por dramas, ou conflitos, ou problemas, ou situações difíceis,
e você vai ficar assim: Deus, qual é o teu propósito para mim nesse momento? Que tudo parece que fica tão bagunçado, não é? Se você não conseguir a resposta para essa questão enigmática, simplifique isso. Entenda o seguinte: o propósito de Deus é que a partir dessa experiência eu melhore. Entenda, só isso, porque o propósito dele é esse para nós. E tem um filósofo que é bastante conhecido por essa frase, um filósofo de antes dos tempos de Sócrates, chamado Heráclito de Éfeso. E ele sugeriu que a mudança é uma constante. Olha o que ele afirmou: nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. E ele complementa: não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Ele está dizendo que sempre que você entra, você vai estar, a água que passa já não é a mesma, você também já não é o mesmo. E nesses termos, o bom senso e também a Escritura dizem algumas coisas para a gente. Por exemplo, o bom senso normalmente vai nos conduzir nessa direção, né? Da gente entender, é preferível mudar para melhor do que piorar. Isso o bom senso diz, né? Você mudar para melhor é melhor, é muito preferível a piorar. Mas o que o bom senso diz sobre permanecer igual? Não melhorar, só parar e estagnar. Então a gente, sem dúvida, diz assim: piorar é ruim, mudar para melhor é bom, mas estagnar, só ficar quietinho no meu canto aqui, tipo aquele indivíduo na escola do professor Raimundo, que quando faz a pergunta para ele: agora me acharam aqui, ele queria só ficar quietinho no canto dele. Então a gente às vezes só quer ficar quietinho no nosso canto, né? Sem essa pressão de crescer, melhorar, desenvolver. A gente quer ficar tranquilinho aqui onde a gente está, no nosso ponto da vida, vamos dizer assim. Mas tem um problema aí. Existe um problema em permanecer, em desejar permanecer igual. Existe um problema em estagnar. Esse problema não é evidente, mas a gente vai descobrir que problema é esse. A gente vai falar sobre isso no quarto encontro, tá? Então é importante a gente compreender que problemão que é esse. Mas você que prestou atenção nos textos bíblicos, você já viu que tem um imperativo: transformai-vos. Permanecer igual já significa que você não está obedecendo ao transformai-vos. De cara já vê que tem um negócio esquisito aí, ou não é? Então a gente vai entender isso melhor. A gente falou ontem sobre visão teocêntrica, né? O que é isso? Não apenas uma compreensão das coisas, mas é uma experiência das coisas, tendo Deus no centro de todas as coisas. Então, preconizando essa visão teocêntrica, o cristianismo, o tempo todo, ele vai chamar a nossa atenção para esse aspecto, né? Nós devemos agora compreender como era a vida do homem quando Deus realmente estava no centro de tudo, né? O que acontecia antes da queda. A primeira coisa que a gente diz nesse primeiro momento é que a gente precisa apurar a nossa ideia sobre maturidade. Algumas pessoas têm uma ideia que não é totalmente errada, mas ela não é totalmente correta. Ela não corresponde exatamente ao que a Bíblia diz sobre maturidade. Porque maturidade, ou seja, você chegar a uma estatura de homem completo, de ser humano completo, a ideia de completude, a ideia de perfeição, de acordo com a Bíblia, não é estática. Preste atenção nisso. Vamos entender isso melhor, né? Essas coisas, maturidade, completude, perfeição, não equivalem àquela noção, àquela ideia popular de culminância de algo que não pode ser alterado nem aprimorado. Essa pessoa chegou à maturidade, agora ela chegou no máximo, está no topo do topo da perfeição, não tem que mudar mais nada. Entende isso? É isso. Eu me lembro de uma pessoa que eu tinha que visitar em uma igreja. Era uma pessoa idosa. Essa pessoa já não estava mais atuando, não tinha nem condição de ir à igreja mais. Uma pessoa bastante debilitada pela idade. Ela já tinha sido, esse irmão já tinha sido presbítero da igreja por muitos anos. Então uma pessoa experimentada, muitos anos já como presbítero. E eu ligava para ele e dizia assim: olá, meu irmão, tudo bem? Eu, pastor Misael,
eu gostaria de fazer uma visita para a gente ler a Bíblia juntos. E ele dizia, não precisa vir me visitar para ler a Bíblia, que eu já conheço a Bíblia. Eu falava, ok. Aí tinha que inventar outro motivo. Se dissesse que era para ler a Bíblia, ele dizia que precisava ir, porque ele já conhecia tudo. Então, quando você chega a esse ponto em que você acha que você chegou numa culminância e que você não precisa de mais nada, você não entendeu ainda o que é maturidade, certo? Quando você acha que não tem mais nada para aprimorar, você está normalmente muito longe da experiência de maturidade. De acordo com a Bíblia, o indivíduo maduro é um indivíduo esmerado no conhecimento de Deus, certo? Ele conhece a Deus, então agora ele amadurece. Mas quem é Deus? O que é Deus? Deus não é como um conteúdo de apostila de concurso público, que você diz assim, estudei esse conteúdo, agora eu já domino esse conteúdo. Não é isso que a gente fala sobre aquilo que a gente estuda, que a gente conhece? Olha, esse médico aí, rapaz, ele domina tudo sobre cardiologia, por exemplo, né? Ele conhece todos os conceitos, participa de todos os congressos, acompanha todas as mais recentes pesquisas, escreve artigos, debate com outros, conhece tudo, ele domina esse assunto. Pois bem, Deus nunca se dá a conhecer desta maneira. Você nunca vai dominar o assunto Deus. Você nunca vai conhecer exaustivamente Deus. Deus é infinito. Como Ele é infinito, preste atenção, nós vamos conhecer a Deus, e vamos aprender mais de Deus, e vamos aprender mais de Deus, e isso eternamente. Aliás, esse é o nosso propósito. Primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e, agora a versão atual do nosso breve catecismo, desfrutar dele, né, ou se alegrar nele para sempre. Então, você desfrutar de Deus para sempre. Veja só, na eternidade, nós estaremos conhecendo a Deus todos os dias, se é que a gente pode utilizar a palavra dia para nominar a nossa experiência de eternidade. Então, a cada momento na eternidade, você vai estar contemplando a Deus, dizendo, uau, olha só, entende? Vai ter algo novo para você conhecer dele, inesgotavelmente. Isso é maturidade. Agora entenda, uma vez que você vai estar conhecendo algo novo eternamente, você vai estar mudando eternamente. Que cada vez que você conhece algo, você muda. Você está sendo acrescentado de algo. Veja só, uma vez que o conhecimento de Deus é transformador, nós vamos receber acréscimo ao conhecer a Deus eternamente, infinitamente. Entende isso? Isso é impressionante. Então, essa é a ideia de perfeição. Você pensava que a ideia de perfeição é que vai chegar. Glorificação. Muita gente pensa que glorificação é o momento que você vai, quando a gente diz assim, na glorificação nós seremos perfeitos. A gente pensa que a gente, na glorificação, será um produto acabado. Não. Entende? Nós sempre estaremos conhecendo e sendo transformados, e numa experiência que Paulo chama de glória em glória. Essa é a nossa experiência. Olha que coisa interessante, não sei se você entendia maturidade dessa forma. Então, quando você fala assim, essa é uma pessoa madura, olha, essa pessoa é madura, eu vejo que esse é um cristão maduro. Não significa que esse cristão é completo, significa que ele está muito à frente de nós, né, na trilha da maturidade. E exatamente porque ele está lá na frente, ele continua sendo transformado, ele continua sendo aperfeiçoado. E a gente normalmente diz assim, a gente vai ser aperfeiçoado até a morte. Não, a gente vai ser aperfeiçoado eternamente, porque nós estaremos diante de Deus, conhecendo esse Deus que é infinito. Olha que coisa impressionante. Então parece que existe um propósito de desenvolvimento que não é só para essa vida, mas que é
eterno, né, cósmico, impressionante, que vai alcançar toda a criação. Então isso é bem interessante. Esse é um conceito de maturidade que talvez você não encontre aí em outros conteúdos. Mas isso era assim até mesmo antes da queda. Às vezes a gente diz assim, o homem antes da queda era perfeito. Aí depois da queda, ficou imperfeito. Então ele era perfeito, mas em que sentido ele era perfeito? Nós vamos entender que o homem antes da queda, ele se diferenciava de nós. A diferença primordial é que esse homem antes da queda não possuía conflitos interiores. Sabe esse negócio chamado conflito interior? O homem antes da queda não tinha isso. Que maravilha, não é? Ele não tinha. Ele experimentava e discernia a realidade a partir de Deus. Ele conhecia tudo em Deus. Ele também desfrutava de cada prazer, compreendendo Deus como fonte desse prazer. Ou seja, esse homem antes da queda se satisfazia em Deus, se satisfazia com Deus. Era assim que ele funcionava. Ou seja, ele era 100% satisfeito. Ele não chegava no final do dia dizendo, que meu trabalho não dá mais, não aguenta aquele supervisor. Ele não tinha isso. O supervisor dele era Deus, e ele se satisfazia em Deus, ele se alegrava por ele. Todo dia ele dizia, esse dia foi ótimo, que coisa maravilhosa. Era assim. E ele também não cogitava por si próprio sobre o bem e o mal. Não era ele que ficava escrevendo tratados filosóficos para descobrir, dar o conceito de virtude, ou de justiça, ou de coragem, essas coisas assim. Nada disso. Deus era o seu conhecimento sobre o que devia ser feito. Deus dizia, é isso, faça. E ele, pronto, é isso que eu devo fazer, isso é bom. Ele não tinha esses conflitos. O que devo fazer? Já viu essas imagens? Se você buscar na internet, imagens, então, conflito, você vai ver muitas versões diferentes da seguinte ideia. Uma pessoa parada, aí uma encruzilhada assim, né? Aí uma setinha, para cá ou para lá. Os desenhos animados, né? A pessoa vai passar por uma coisinha, aparece um diabinho de um lado, um anjo do outro, né? Dizendo, faça isso, um para o mal e outro para o bem. Não, ele não tinha nada disso. Ele não tinha conflitos interiores. E aqui, Dietrich Bonhoeffer diz, o ser humano em sua origem só sabe de uma coisa, Deus. Ele só sabe de Deus. E quando a gente fala que ele só sabe de Deus, significa que ele sabe tudo, ele não precisa de mais nada. É isso. A outra pessoa, as coisas, a si mesmo, ele só conhece na unidade de seu saber de Deus. Conhece tudo só em Deus e Deus em tudo. Olha que coisa maravilhosa. Nesse sentido, o homem antes da queda era completo, ele era inteiro. Ele não tinha trincas, ele não tinha quebraduras, vamos dizer assim. Um teólogo chamado Charles Rod diz o seguinte, olha que coisa impressionante, na imagem moral de Deus, ou retidão original, inclui-se a perfeita harmonia. Preste atenção nisso. Imagine o seu ser em que tudo esteja em perfeita harmonia. Olha que coisa impressionante. E a devida subordinação de tudo o que constituía o homem. Existia uma subordinação. O que era essa subordinação? Rod explica, ele diz assim, sua razão estava sujeita a Deus. Era assim antes da queda. Aquilo que o homem pensava, aquilo que ele cogitava, tudo estava sujeito a Deus. Olha que coisa. Além disso, sua vontade estava sujeita à razão. Uma vez que a razão dele estava sujeita a Deus, ele só queria fazer aquilo que era consistente com essa razão, uma razão sujeita a Deus. Além disso, seus afetos e os seus apetites estavam sujeitos à sua vontade. Então, o modo como ele sentia as coisas, né? O modo como ele queria as coisas, tudo estava ali harmonizado, não é isso? Veja só, o corpo era o órgão obediente da alma. Que coisa bonita, é ou não é? Eu sempre gostei de jogar futebol, sempre, desde pequeno, sempre fui deixado, quando ali na rua, o pessoal vai escolher o time, aí vão escolher, eu quero um fulano, eu sempre era o último, por causa disso, eu sempre gostei, mas era isso, a bola vem na minha direção, eu falo, já sei o que vou fazer, estou vendo a pessoa ali, mas os meus pés não obedecem,
Então, eu saio chutando a canela de um, chuto a bola, miro para lá e a bola vai para lá. É uma comédia. É isso. Puxa, eu acho que na glorificação, uma das coisas que eu espero que minhas pernas obedeçam, se tiver um futebol ali no reino celestial. Mas vamos lá. O corpo obedecia à alma. Mas isso que eu falei de modo cômico, às vezes se apresenta de modo trágico, né? No sentido de que o seu corpo deseja e puxa você por umas coisas que você fala, gente, eu virei escravo disso. E não deveria, o meu corpo tinha que ser obediente, porque a Bíblia diz que o Senhor é para o corpo é para o Senhor. Então, preste atenção, não havia rebelião da parte sensível de sua natureza contra a parte racional. Já viu isso? Eu entendo que eu tinha que fazer isso, mas eu estou sentindo, eu não consigo, minhas emoções estão puxando por outro lado. Já viu aquilo? Eu entendo que eu tenho que crer, mas não consigo, eu fico aqui, não consigo crer nisso, confiar nisso. É isso. Não havia desproporção entre as partes. Estava tudo ali, na proporção adequada. Nada precisava, então, ser controlada ou equilibrada por dons ou influências externas. Ou seja, o homem antes da queda não precisava de terapeuta, nem de conselheiro pastoral, nenhuma influência externa. Ele estava ali com Deus e estava plenamente ok. Que coisa impressionante, não é? Mas o Justo Gonzalez vai dizer o seguinte, mesmo assim, mesmo antes da queda, o homem precisava amadurecer. O que significa isso? Olha o que ele diz aqui. O Justo Gonzalez diz o seguinte, está aí a citação completa, mas eu vou só destacar, dizer aquilo a partir de alguns destaques. Ele diz assim, por exemplo, Irineu e outros teólogos da língua grega, em data precoce, afirmaram que Adão e Eva foram criados perfeitos, mas que também eram como crianças, ou seja, esperava-se que crescessem e se desenvolvessem em justiça. Em tal perspectiva, a perfeição é algo muito mais dinâmico que seu entendimento mais tradicional, pois permite o crescimento e o desenvolvimento. Eu quero só chamar a atenção para isso. A perfeição, biblicamente falando, permite crescimento e desenvolvimento. Prestou atenção no conceito? Jesus diz assim, lá em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele está dizendo que a gente tem que ter o Pai como parâmetro dessa perfeição. Isso significa que a gente aceita esse parâmetro e agora a gente vai buscar desenvolver-se nesse parâmetro. Tem um texto de Paulo, a gente vai olhar para ele num próximo estudo, em que Paulo diz assim, ele chama os crentes a serem perfeitos, e depois, em determinado momento, ele diz, mas nós que somos perfeitos, parece até uma contradição, nós já somos perfeitos em Cristo, por um lado, no sentido de que já estamos acolhidos nele, cobertos pela justiça dele, mas, por outro lado, nós precisamos ainda crescer e precisamos de desenvolvimento cristão. Então, todas essas ideias, por exemplo, de coragem, temperança, justiça, sabedoria, esses são os chamados ideais estoicos. E até hoje você encontra alguns filósofos que trabalham muito bem esses temas, mas entenda, antes da queda, essas coisas não eram ideais. Antes da queda, coragem, temperança, justiça, sabedoria, tudo isso era desfrutado como fruto do Espírito na árvore sacramental. Existia no Éden uma árvore sacramental, que era um sacramento. O que é um sacramento? É algo externo, visível, que aponta para uma bênção espiritual. Lá no Éden tinha uma árvore sacramental. Essa árvore, a gente vai ver, ela representa Cristo, e ela estava disponível ali, chamada de árvore da vida. E o homem podia desfrutar dessa árvore na plena comunhão com Deus. Um sacramento é algo que a gente desfruta na plena comunhão com Deus. A gente recebe o sacramento do batismo, porque a gente diz, agora eu estou em plena comunhão com Deus, eu creio em Cristo. A gente recebe a ceia do Senhor, e antes de distribuir, a gente diz, aqueles que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja, participem da ceia. Aqueles que pertencem a Cristo e estão em plena comunhão com Ele e com a igreja, participem. Então, o homem em plena comunhão com Deus no Éden tinha acesso àquela árvore, a árvore sacramental. E o homem, naquela condição, ele deveria continuar sendo desenvolvido nessa obediência a Deus Criador.
Então é bem interessante isso, essa árvore que prefigurava Cristo, e Turretini vai dizer assim, que ele, Cristo, é a única árvore da vida, porque ninguém, exceto Cristo, é o autor da vida eterna. E a ideia, de acordo com Turretini, ali no Éden, da árvore da vida estar no centro do jardim, significa literalmente Cristo no meio da igreja, porque assim Cristo fica perto de todos e difunde seu poder vivificador entre todos. O que a gente está dizendo aqui é isso, é que mesmo antes da queda, o amadurecimento, vamos dizer assim, defluía desse desfrute de Cristo. E aí, 3 passagens que nós já temos citado, algumas delas, João 15:5 a gente citou ontem, sem mim nada podeis fazer, Efésios 4:13 a gente tem citado também desde ontem, vamos continuar citando hoje e amanhã, quando diz que Deus nos conduz à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas agora tem esse outro texto aqui, Romanos 8:29, que é a primeira vez que a gente cita, diz o seguinte: nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nós somos predestinados para sermos conformados a Cristo. Essa é a situação do homem antes da queda. Mesmo ali antes da queda, ele desfrutava de comunhão com Deus perfeita, ele era perfeito, mas ele precisava continuar desenvolvendo-se na obediência a Deus. Então, você já imaginou, por exemplo, você fechar os olhos e você permanecer em silêncio? De repente você fala assim, hoje, depois do almoço, vou fazer isso. Vou para um canto, vou fechar os olhos, vou permanecer em silêncio por 1 hora. E durante 1 hora, eu ali, de olhos fechados, em total silêncio, não ter nenhuma perturbação interior. Já imaginou isso? Você ter a sua mente completamente serena, sem qualquer sentimento de inadequação, sem qualquer preocupação, sem qualquer culpa. Já parou para pensar um negócio desse? É você mergulhar em si mesmo, e quando você mergulhar em si mesmo, num momento como esse, de meditação, você encontrar somente contentamento, alegria e paz. Já imaginou uma experiência dessa? Você ter domínio completo de si, e se sentir inteiro, se sentir feliz consigo mesmo, se sentir em total harmonia com Deus, se sentir em total harmonia com a criação. Esse é o homem antes da queda. Que coisa impressionante que era a experiência do homem antes da queda. Esse homem podia cantar esse cântico que a gente terminou de cantar agora há pouquinho, né, que a gente cantou por último, especialmente no coro, porque de fato todo o ser dele se satisfazia em Deus, todo o ser dele, homem antes da queda. As religiões orientais tentam simular essa experiência, né? Especialmente ali na meditação transcendental, existe toda uma técnica, um modo de conduzir a mente e a consciência para se aproximar disso, né, desse estado de harmonia. Mas mesmo nessas práticas, às vezes bastante eficazes até, porque as pessoas até dão testemunhos, olha, por meio da meditação transcendental, eu venci o estresse, ou eu tive grandes melhoras na minha psique, e etc. Mas o grande problema é que mesmo nessas experiências ou exercícios propostos pelo orientalismo, tem um momento que a meditação termina, e o indivíduo vai voltar para a vida bagunçada dele de sempre, em que ele vai ficar todo tumultuado de novo e todo bagunçado de novo. O homem antes da queda, que coisa boa, que experiências boas, eram ou não eram? Mas a Bíblia fala que entrou a fragmentação. Então, aconteceu a fragmentação. E o ponto zero da fragmentação é Gênesis 3. Então, quando chegamos em Gênesis 3, aquela situação maravilhosa, idílica, ela agora finda.
e começa o problema, não é? Tudo começa aqui, olha só, Gênesis 3, 4 a 7. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a serpente falando. E o texto diz: a mulher comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Temos uma mentira logo no início, é certo que não morrereis. Temos também uma proposição extremamente atrativa, né, da serpente: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E depois, o ato de desobediência comeu, e a consequência, a percepção da nudez. Tem uma segunda consequência, é o fato do homem agora tentar resolver por si mesmo o problema da nudez, cozendo folhas de figueira, abrindo um canal no YouTube, se tornando um mentor de desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim, né, para cobrir essa nudez do ser humano. Mas o cerne do pecado é querer ser como Deus. Esse é o cerne do pecado. Ao querer ser como Deus, esse ato orgulhoso, esse ato rebelde, produziu um resultado trágico. Qual foi o resultado? Homem e mulher descobriram o conflito. Bonhoeffer, num texto bem instigante, ele vai dizer que é nesse ponto que nasce uma coisa chamada pudor. Pudor. Vergonha. A vergonha da nudez. É isso. E eles percebem que estão nus, eles perdem a liberdade, a santidade, a espontaneidade, surge a nudez. Não apenas nudez física, mas nudez espiritual, nudez psicológica. Então o homem agora ele é tomado por isso. Ele chega em determinado momento, primeiro dia de trabalho, ele fala: será que a minha gravata está num lugar, né? Aí ele vai sorrir e falar, aí ele pergunta: será que eu escovei os dentes? Eu tenho uma folhinha de alface aqui no dente da frente. Ele o tempo todo vai ter esses temores de ser inadequado. É bem poderoso isso. E essa culpa moral gera agora medo. E o homem que antes estava numa boa com Deus, se encontrando com Deus todo dia, na virada do dia, agora se esconde, ele foge da presença de Deus. Você pode conferir depois Gênesis 3, de 8 até 10. Além de separar o homem de Deus, a queda rasga o homem em pedaços. É isso que acontece com a queda. Ocorre então a fragmentação da interioridade do homem. O homem é destituído da glória de Deus. Quando ele é destituído da glória de Deus, ele morre espiritualmente. Esse é o quadro trágico demais. Tem essas passagens todas aí que vale a pena depois você ler, né? Mas é muito trágico o que acontece. E por conta disso, o homem agora é tomado de bagunça, de desordem. É assim que nós somos por dentro. O intelecto, a vontade, as emoções são corrompidas. E agora, por causa da queda, nós somos naturalmente inclinados ao mal. Sabe o cântico que a gente cantou? Que a gente diz que todo o meu ser se satisfaz em Deus? Ele não é verdadeiro nesse ponto. Por causa da queda, enquanto estamos nesse mundo, na hora do cântico a gente canta isso, mas lá na semana a gente vai perceber que não é bem assim, gente. A gente vai ter que ser honesto. Entende isso? Porque nós estamos em frangalhos. Está uma bagunça só aqui. A gente termina aquele culto de consagração, o pastor faz uma unção, que ele balança o braço assim, e a gente chora. A gente, agora. Mas chega na quarta-feira, a gente percebe que tem alguma coisa errada ainda dentro de nós. O corpo agora se torna escravo do pecado. Agora a gente luta contra o nosso corpo. A gente luta. Nosso corpo se torna o nosso opositor. Ele quer uns negócios que a gente fala, mas ele não deve querer. E ele quer, e ele bate o pé. E olha só, você diz assim, vou passar um dia fazendo uma coisa, sei lá, vou me dedicar a uma tarefa no trabalho, e aí não vou ter tempo de almoçar, você perde a hora do almoço, tranquilo. Aí quando você vê, nossa, 3 horas nem almocei,
Mas se você diz assim, hoje vou fazer um jejum. Quando dá 11 horas da manhã, seu corpo está fraco. Aí você, minha pressão baixou, tem que comer uma barra de chocolate. Né? O corpo vai se levantar contra toda a ideia de Deus e de devoção a Deus. É assim. Você diz, agora estou meio cansado. Aí você deita no sofá. Aí, saiu uma série nova, Blignodds 3. Como que é isso? Vou assistir só o primeiro episódio. Nossa, aí segundo, terceiro, quando você vê, você ficou 6 horas assistindo aquela série. Mas você fala assim, agora eu vou me dedicar 1 hora para orar. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí acorda no outro dia, como assim? Você, parece que vem um mundo em cima de você. O seu corpo, o nosso corpo é inimigo de Deus. É isso, entende isso? É tão assim que os gregos, não entendendo bem a teologia bíblica, terminaram dizendo, o corpo é uma maldição, o corpo aí não vale nada, só o espírito, só matéria é só um caixote aí para a gente despedir, deixar esse corpo para lá, não tem valor nenhum. O cristianismo vai dizer, não, o corpo é do Senhor, o Senhor é para o corpo é para o Senhor. Deus ressuscitou em carne, nós ressuscitaremos em carne. O nosso corpo é de Deus, porque o corpo está escravizado, ele agora é um corpo corruptível, em todos os sentidos. É corruptível porque ele está caminhando para envelhecer e para passar, então é isso mesmo. E é corruptível no sentido de que também ele, veja só, para você criar um bom hábito, você vai ter que macetar o teu corpo. Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Você vai ter que macetar o teu corpo. Para você aprender um hábito ruim é rapidão. Seu corpo vai falar, delícia. E aí pronto. Primeira degustação que você fez quando entrou naquele supermercado, você vai ser com um pacotão de coisas assim, quero isso para mim, entendeu? Porque o corpo é assim que funciona. Inimigo de Deus, naturalmente. É isso. E nós somos criados para cooperar com o Criador, para dominar sobre toda a criação. Mas agora nós somos escravos de Satanás, por causa da queda. Olha que coisa chocante, terrível. Essa é a situação. E aí o Eric Johnson, que é esse estudioso aí de comportamento, né, ele diz assim, em razão do estado de queda da natureza humana, os crentes, prestou atenção o que ele diz aí? Ele está falando os crentes, ele não está falando, gente, de gente não crente, não, está falando de crente. Ele diz, por causa da queda, os crentes enfrentam enormes obstáculos. Quais são os obstáculos que a gente enfrenta? Aí ele vai listando, tanto por causa do pecado, então ele fala, nós temos um problemão, qual é o problema? É o pecado nosso mesmo, aquilo que a gente mesmo faz, os nossos próprios erros. Mas ele fala, tanto por causa do pecado, como também pelos danos causados por uma socialização deficiente. O que é isso? A gente vive agora em estruturas deficientes de socialização. E também pelas pessoas que pecaram contra eles. Então a gente tem o nosso pecado, a gente tem o mundo e a estrutura da sociedade, e a gente tem as coisas que a gente sofreu, que foram infligidas, esse sofrimento foi infligido por outras pessoas que pecaram contra nós. Por causa dessas coisas, isso se traduz em, por causa disso a gente crente, a gente tem que lidar agora com passividade, falta de motivação, agressão, aquilo que eles chamam de workaholismo, né? Ou seja, vício em trabalho, narcisismo, arrogância, orgulho e frustração quando as coisas não dão certo. Crente tem isso. Crente se torna passivo, fica desmotivado, crente é agressivo, crente é viciado em trabalho, crente é narcisista, crente é arrogante, crente é orgulhoso e crente é frustrado. Eric Johnson foi desrespeitoso com a gente. Por que ele não escreveu, em razão do estado da queda, a humanidade? Sei lá, fazer uma abstração, né? Ele chamou os crentes. Que coisa, gente. É isso. E sob a ira de Deus, por causa da queda, o homem foi entregue à imundícia, a paixões infames e a uma disposição mental reprovável. É isso, foi o que aconteceu depois da queda. Nós deixamos de ser espirituais, deixamos de ser governados pelo Espírito Santo.
nós passamos a ser carnais, ou seja, nossa natureza se tornou oposta a Deus. E a gente ficou mais ou menos como se fosse um quebra-cabeças, cujo, assim, que falta uma peça. Aí você fala, gente, cadê a peça? Ou então você tem ali só uma peça, mas a peça que você tem não encaixa no formato. Isso somos nós. É assim que a gente é, por causa da queda. Não é muito agradável ouvir isso, né? Logo na manhã de domingo, etc. Podia falar umas coisas sobre prosperidade e vitória, né, tal. Mas é isso, a Bíblia vai falar sobre essa coisa da queda. Calvino prossegue na mesma direção na estrutura das institutas. Eu gosto muito, depois dele falar sobre a necessidade de nós compreendermos, conhecermos a Deus e a nós mesmos, aí depois que ele diz, é isso, essa é a nossa grande finalidade, conhecer a Deus e a nós mesmos. A gente fala, euba! Aí ele fala, mas é o seguinte, aconteceu um negócio que impede que a gente conheça a Deus e a nós mesmos. Ele vai dizer que aconteceu uma queda. Então, essa é a queda e essas são algumas consequências. Mas a gente precisa compreender que, apesar da queda, ainda é possível aquilo que a gente chama de maturidade natural. Eu falei sobre isso ontem, então agora a gente começa a desdobrar um pouquinho daqueles conceitos que a gente apresentou ontem à noite. Não é? Ontem à noite eu falei que mesmo as pessoas não cristãs, por conta da graça comum, elas conseguem, às vezes, ter esse desejo de buscar a virtude, de buscar melhorar, de desenvolver bons hábitos, de cuidar melhor de si, de, enfim, melhorar o seu desempenho. Então, por conta disso, existe essa ideia de desenvolvimento humano, que a gente chama de secular, ou então conforme a carne, ou natural, vamos dizer assim. O desastre da queda nos privou da comunhão com Deus e dos benefícios espirituais, intelectuais, afetivos e volitivos decorrentes disso, mas apesar disso, pela graça comum, como a gente viu ontem, mesmo quem não é cristão pode apresentar diferentes gradações de comportamento maduro. Você vai encontrar pessoas que às vezes não são crentes, e você vai dizer, olha que indivíduo maduro, olha o comportamento dessa pessoa, melhor do que eu que sou crente. Às vezes você fala, nossa, essa pessoa não é crente, e olha como ele é, né? Como ele se torna até um modelo para a gente em termos de maturidade. Por que isso é assim? É porque se a gente olhar para... Paulo explica isso em Romanos, e a gente certamente, gente, não vai ter tempo de olhar essas passagens aqui. Só essa tabela que eu estou mostrando aqui daria 6 palestras de acampamento. Só essa tabelinha aqui. Mas olha o que Paulo diz, faça essa tarefinha, leia esses trechos de Romanos, conforme esse esquema que eu estou mostrando aí. Você vai ver que Paulo vai dizer, por exemplo, olha, o grande argumento de Paulo aqui, né, ele está construindo um argumento que vai conduzir à seguinte conclusão: todo mundo está condenado, é isso. Esse é o argumento, a conclusão a que ele chega em capítulo 3 de Romanos. Mas entendamos, para ele chegar nesse ponto, para dizer, está todo mundo condenado, ele diz assim, tudo isso agora eu afirmei para vocês, para que o mundo todo seja culpável diante de Deus. É isso que ele diz, né? Mas ele vai dizer, por que o mundo todo é culpado? Porque ele vai dizer, o mundo sem Cristo, ele é composto de 3 tipos de pessoas, ele categoriza 3 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que são totalmente depravados. Romanos 1, 18 a 32. A gente lê e fala, nossa, esse povo é o povo que está no carnaval. Romanos 1, 18 a 32. Glória a Deus, eu não estou lá, eu estou aqui no acampamento, etc. Né? É o povo totalmente depravado, que a gente olha e fala, que coisa terrível, temos que lutar contra isso, nós não aceitamos e tal. Gente totalmente depravada, muito óbvio, o texto já... A gente lê e fala, esse aí já está realmente... no céu, no sal, né? Ok, mas vamos lá. Mas depois que Paulo apresenta esse quadro grotesco dos totalmente daquele pessoal que a gente olha e fala, que coisa. Aí ele continua em Romanos 2, no capítulo seguinte, de 1 até 16, ele fala, mas olha, tem algumas pessoas que não são depravadas assim, são pessoas até que buscam uma moralidade, que buscam uma vida ética, que buscam fazer o que é certo. Algumas delas nem têm religião, mas elas
querem ser pessoas de bem, que fazem o que é certo. E aí Paulo vai argumentar, veja só, na primeira parte, totalmente depravado, claro, o argumento é, estão sob a ira de Deus. Mas na segunda parte ele vai dizer, mesmo essas pessoas que são moralmente, que se esforçam sem serem religiosos, essas pessoas também, quando colocam a cabeça no travesseiro, vão verificar que elas não conseguiram ser 100% consistentes com os valores delas. Por exemplo, algumas delas dizem, não devo mentir, mas na hora que o telefone toca, aí, fala que eu não estou, né? Enfim, elas não conseguem ser 100% honestas em tudo, o tempo todo. Então Paulo diz, também vão ser condenadas, porque não conseguem viver conforme esse padrão moral das suas consciências. Mas aí a gente fala, nossa, realmente, é hipócrita, nem se preocupa com Deus, uma pessoa que nem se preocupa em ser religioso, mas Paulo continua o argumento. Quando chega em 2:17 a 19, ele fala, e tu, judeu? Agora ele vai falar para os religiosos. E aí ele vai mostrar que existem pessoas, como os judeus, que ele aponta em 2:17 a 19, que tem um código moral, tem inclusive uma revelação da própria escritura do Antigo Testamento. Ele vai dizer lá na frente, mas se você diz que isso é errado, por que você pratica isso? Ele vai dizer que nem os religiosos conseguem viver 100% consistentes com a lei de Deus. É isso. Então, a gente tem totalmente depravados, moralmente adequados, mas não necessariamente religiosos, e temos aqueles que são moralmente adequados e religiosos. É isso, 3 gradações, vamos dizer assim, de comportamento maduro. A pessoa pode ter um determinado grau de maturidade em um nível, e nos outros isso muda um pouquinho, a gente transporta isso para uma outra tabela, a tabela 3, que fala dessas gradações naturais de maturidade. A gente pode até dizer o seguinte, o indivíduo que é totalmente depravado, você olha e fala, está vendo? Olha o que aconteceu, olha como pegaram esse cara aí nas redes sociais, o que ele estava fazendo, totalmente depravado. A gente vai dizer, isso é imaturo, totalmente imaturo. Que indivíduo imaturo fazer um negócio desse? O indivíduo que é moralmente adequado, mas que não tem nenhuma religião, a gente diz, esse indivíduo é adequadamente maduro. O indivíduo moralmente adequado e religioso, a gente fala, nossa, isso aí é até melhor, porque não apenas é maduro, mas ele percebeu a importância do transcendente, de ter uma religião, de cultivar a sua espiritualidade, por aí vai, vamos dizer assim. Então, a gente teria aí esses graus de maturidade. E esses recursos da graça comum são muito bem-vindos, como eu falei. O homem, pela graça comum, ele consegue, então, buscar desenvolver-se. De repente, ele era um indivíduo totalmente depravado. Aí ele passa por alguma experiência e fala, não, vou acertar minha vida. E agora ele vai buscar uma mudança e vai se tornar mais cuidadoso e vai mudar o comportamento. Então, são recursos da graça comum para a transformação do homem. Eles ajudam a melhorar o aspecto funcional do ser humano. Então, o desenvolvimento natural, usando os recursos da graça comum, é excelente. Porque é muito melhor uma pessoa que não conhece a Cristo, mas diz, mas eu não quero ser um indivíduo doidão, eu quero ser um indivíduo correto. Eu quero ter uma família, eu quero ajustar minha vida, não quero fazer mal a ninguém nesse mundo. É melhor esse indivíduo do que aquele que acorda dizendo, vou matar, vou destruir, vou acabar com tudo hoje. Não é ou não é? É muito melhor ele ser um indivíduo que busca o bem do que um indivíduo que busca o mal, vamos dizer assim. Mas ainda assim, resta uma dificuldade. Qual é a dificuldade? A dificuldade reside naquilo que o Eric Johnson chama de autocentrismo sofisticado e adaptativo. O que é isso? É quando o ser humano, ele busca, então, se adaptar, ele busca melhorar, mas tudo baseado em autocentrismo. Ou seja, ele está baseado no ego dele. Entende isso? O centro de tudo ainda é o homem, vamos dizer assim. Então, dessa maneira, o eu autônomo, ele é treinado. Olha o que o Eric Johnson disse. O eu autônomo, esse eu autônomo é o eu que diz, eu me basto. Eu dou conta da minha vida. Esse eu autônomo, ele é treinado para aprender a conviver melhor com os outros. Não, eu preciso ser uma pessoa educada. Preciso dizer bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa que entra no elevador comigo, meu vizinho aqui.
Olha, nós aqui em casa não brigamos em voz alta, discutimos tudo tranquilo, dialogamos, porque a gente não quer que os vizinhos sejam escandalizados com nosso procedimento, vamos dizer assim. A gente tira o lixo direitinho, a gente, quando vai andar com o cachorro, a gente leva o saquinho para deixar a rua limpa, né? Nós estamos convivendo com os outros, nós temos civilidade, vamos dizer assim. E ele então é treinado para ser mais civilizado. E ele também é treinado para inibir o comportamento que busca excessivamente o benefício próprio. E esse excessivamente aí, ele está em itálico porque é destacado pelo Eric Johnson. Ele diz assim: de acordo com o pensamento do eu autônomo, eu devo buscar benefício próprio, mas eu não devo buscar excessivamente. Senão vai dar muito na cara, né? Todo mundo vai dizer, não, esse cara só está querendo benefício próprio. Então eu vou dizer, trouxe flores para você. Mas ele está querendo alguma coisa lá por trás, entende? Ele está pensando nele, mas ele, trouxe flores, entende? Então ele vai ser mais polido para lidar com as pessoas e dizer, não, eu também me importo com as pessoas, meu bem, né? E por aí vai. Enfim, no final das contas, ele está querendo só o benefício dele mesmo, mas ele vai aprender a disfarçar isso. E veja só, o Eric Johnson vai dizer, a dificuldade desse ponto de vista é que essa visão normaliza esse comportamento fingido, que o indivíduo, ele busca o benefício próprio, mas ele não faz isso excessivamente, e encoraja a confiança em si mesmo. Ou seja, esse indivíduo está dizendo, agora eu estou me esforçando para ser melhor, e ele vai confiar cada vez mais na sua capacidade de ser melhor, confiar cada vez mais em si próprio. Também ele encoraja a autodeterminação. O indivíduo que diz, eu faço, eu realizo, eu aconteço, eu posso. Entende? O indivíduo autodeterminado. Você já viu isso em alguma rede social, em algum livro de autoajuda? Não sei se você já viu, talvez nunca tenha visto. Né? Em treinamento corporativo de empresa, eu trabalhei na empresa que a gente ia para uns retiros, e era isso, a gente saía do retiro, daquele final de semana, a gente saía todo mundo com fogo saindo pelo olho, eu posso, eu vou, a gente saía turbinado, né? Umas dinâmicas de grupo, que a gente entrava vendado numa sala, estourando balão com o pé, e aí depois a gente aprendia a cantar o hino da empresa, e o grito de guerra da empresa, chegava na segunda-feira, estava todo mundo, vamos bater meta, parecia que a gente estava drogado, gente, que coisa doida, era isso, interessante, né? Mas o grande problema, que de acordo com o Eric Johnson, é que o ser humano que é formatado assim, ele está cada vez mais quebrando os seus vínculos sociais, está se tornando cada vez mais ensimesmado. Para ele não tem tempo para visitar a mãe ou o pai, ele tem metas a cumprir. Ele não tem tempo para conversar com calma com o cônjuge, ele tem coisa para fazer. Ele não tem tempo nem para orar mais, gente, e ter um momento calmo de oração. A oração dele é pragmática, ele tem uma lista, Senhor, amém. Deita e vai assistir a sériezinha dele lá no tablet até pegar no sono, porque afinal de contas, né, 3 episódios que faltam para terminar a temporada, ele tem que orar rápido para conseguir ficar 4 horas à noite assistindo a série. Então, é assim que funciona. E o Eric Johnson entende que essa concepção nos lança como criadores do eu que somos. Você vai ver muito disso em roteiro de filme ou série. Você cria a sua história. Você que define o seu destino. Né? Você é resultado do que você determina ser, vamos dizer assim. Então, nesse ponto a maturidade ou a proposição de maturidade natural naufraga. Por quê? Ela deixa de dar glória a Deus Criador. Ela isola o homem da vida abundante prometida por Cristo. A vida abundante prometida por Cristo, ela é fornecida por Cristo. Ela está em Cristo. Então, sem Cristo não tem essa vida abundante, entende? Pode ter um monte de realizações que no final vão ser ocas, vazias. Esse ser humano vai estar inchado.
ele não cresceu, ele não desenvolveu, ele inchou, inflou. Entende? Inflar é diferente de crescer. Então a gente precisa compreender isso. E nesses termos, já fechando, a gente vai entender, então, rapidamente o que é a maturidade cristã. Maturidade cristã, é interessante a gente, para entender essa maturidade, olhar para duas profecias do Antigo Testamento. Uma delas é Isaías 61, de 1 até 4. Eu vou ler aqui o texto, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É a primeira profecia. Nessa profecia, Deus promete consertar o que está quebrado, libertar o cativo, consolar e alegrar ao enlutado, abatido e angustiado. E os assim abençoados, os que forem abençoados deste modo, serão agora referenciais dos valores de Deus. Serão chamados de carvalhos de justiça. Além disso, eles honrarão o Senhor, porque eles serão carvalhos de justiça plantados para a sua glória. Olha que interessante. E eles serão agentes de Deus para edificar e renovar as cidades arruinadas. Então, não apenas eles receberão bênçãos espirituais, mas haverá também bênçãos que a gente chamaria de bênçãos temporais, eles serão bênçãos para o mundo. A outra profecia é de Ezequiel. Então, fui lá na inteligência artificial, falei, faz uma foto de Isaías, outra de Ezequiel. Então, está aí Ezequiel como é, pelo menos é o que tenta dizer aí o pessoal da Adobe, né? Mas tudo bem. A profecia de Ezequiel 36, 23 a 37, ela é menos conhecida, mas eu vou ler ela aqui para vocês. Um pouquinho mais longa. E ela tem um negócio esquisito no meio. Mas olha o que diz aí. Diz assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Ou seja, vocês, povo, meu povo, profanaram o meu nome, mas eu vou vindicar a santidade do meu nome. Como é que eu farei isso? Diz assim: as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui é profecia ou não é? Que maravilha essa profecia de Ezequiel 36. Mas aí, de repente, Deus diz assim na profecia: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos. Que palavra forte, eu ter nojo de mim mesmo. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. A gente terminou de cantar, logo eu, mas aí Deus de repente diz aqui, Ezequiel: não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos, confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades. Então farei que sejam habitadas as cidades, sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam.
Dir-se-á, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas, desoladas em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então, entre as nações que então as nações que tiverem restado ao redor de vós, saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ezequiel está pregando para o pessoal que estava no exílio. Puxa, ele podia ter sido, começou bem, né? Tão positivo. De repente ele fala, mas Deus vai fazer tudo isso para vocês, para que vocês fiquem com nojo de vocês e lembrem das besteiras que vocês fizeram. E aí Deus vai restaurar, vocês vão reconstruir e tal, vai ficar tudo como Éden. Mas ele tem essa pontinha aí que incomoda a gente. A gente vai entender melhor essa pontinha hoje à noite, gente. Olha só que coisa, hein? É isso. Mas não é hoje à noite, não, é amanhã de manhã, desculpa. É no quarto encontro, desculpe. Não, é hoje à noite mesmo, desculpe. Nossa, hoje a medida do café estava diferente. Mas vamos lá. Nessa profecia de Ezequiel, Deus promete vindicar a santidade do seu nome, fazendo o quê? Ajuntando o seu povo. Ele abençoa o seu povo com redenção, e nesse pacote da redenção tem perdão de pecados, purificação de pecados, o Espírito Santo habitando no coração, transformando o crente de dentro para fora. Os resultados históricos disso são bênçãos temporais, o povo retorna para a sua terra, vai encontrar agora uma terra fértil, produtiva, mas esse povo vai receber uma grande bênção, que é a consciência perene da sua pecaminosidade e da graça perdoadora de Deus, e esse povo vai ser um testemunho perante as nações. Ambas as profecias, tanto a de Isaías como a de Ezequiel, apontam para Cristo, apontam para a nova aliança, apontam para um reino que vai ser instalado. Tudo isso se cumpre na pessoa e na obra de Cristo, porque Cristo afiançou a nova aliança, assegurou o reino de Deus. Ele diz, inclusive, que na volta dele, ele vai consumar esse reino, e nessa consumação, ele vai harmonizar tudo o que existe na criação. Então, o desfrute de Cristo pela fé nos ajuda a antecipar isso que é prometido por Isaías e por Ezequiel. Aqueles que creem em Jesus têm vida eterna, os que creem em Jesus são adotados por Deus, são inseridos no reino de Deus, são desde já bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, e são favorecidos com as promessas de Isaías e Ezequiel que a gente mencionou aqui. Tem várias passagens para você conferir, como eu dei a dica ontem. É importante que você confira as passagens. Eu preciso correr, que já estou passando aqui alguns minutos. O crente em Cristo desfruta então de uma coisa. Você precisa entender que coisa é essa, porque isso é o cerne do cristianismo. O que é o cerne? Olha o que diz essa teóloga, Terry Williams. Ela diz assim: em seu âmago, o cristianismo é mais do que um processo, mais do que ser perdoado, justificado e santificado. O cristianismo é mais do que doutrina, mais do que o conhecimento sobre essa vida, sobre a existência futura, sobre as verdades espirituais. O cristianismo é mais do que saber quem é Deus. Em seu cerne, o cristianismo é um relacionamento pessoal entre o crente e o Deus vivo. É isso que o cristianismo traz. E é nesses termos, no Sermão do Monte, Jesus, como eu mencionei, ele diz lá em Mateus 5,48, sede vós perfeitos. E quando ele usa essa palavra, perfeitos, ele está, na verdade, utilizando um termo grego, que é essa palavra aí, teleios. Essa palavra é interessante, e eu vou falar ela algumas vezes aqui, e talvez a minha pronúncia não esteja correta, e às vezes eu pronuncio de um jeito ou de outro, mas é isso, quem mandou não nascer no século I para entender como eles falavam lá. Mas, basicamente, essa palavra usada por Jesus, ela tem essas três acepções no Novo Testamento. Primeiro, ela significa, de fato, perfeição, ser completo, ser sem defeito. Essa é a acepção de Mateus 5,48. Assim como Deus é perfeito, vocês devem ser perfeitos, né? Ele é o parâmetro de perfeição em amor, porque ele está falando, Deus ama justos e injustos, vocês devem amar não apenas os que são próximos, mas também os inimigos, até todas as pessoas, assim como Deus ama, sejam perfeitos em amor. Mas a palavra também significa maturidade espiritual, você está num estágio de desenvolvimento espiritual, e significa também
atingir o desenvolvimento natural. Essa palavra, às vezes, tem o sentido de a pessoa se tornar adulta. Então, veja como ela tem relação com a ideia de maturidade, que é o tema do nosso acampamento. Aristóteles usava essa palavra teleios, dizendo assim, dizia que essa palavra indica o que não tem superior em seu próprio gênero no que tange à virtude e a bem. Então, você chegar a esse ponto em que, no que diz respeito às virtudes e aquilo que é bom e correto, você realmente acertou, você chegou lá. O ideal humano de integridade, esse ideal de Aristóteles, Jesus vai aqui em Mateus 5,48 e também no restante do Novo Testamento a gente vai ver isso, ele é realizado naqueles que são acolhidos no reino. Então, esses que estão no reino de Deus é que podem ser perfeitos dessa maneira, né? Então, teleios é o sujeito convertido a Cristo, completo, especialmente no caráter cristão. E somente a pessoa convertida pode ser madura nesses termos. Olha o que diz aí esse pesquisador, esse estudioso. Ele diz assim, personalidade madura significa personalidade integrada e é, portanto, sinônimo de pessoa que correspondeu fielmente a todos os valores. E ele termina, o homem natural não tem o direito de ser e permanecer como tal. O homem natural não consegue ser maduro nesses termos. Então, o que acontece é que, nas pessoas que creem em Jesus, acontece um milagre, né? Aquilo que foi prometido por Isaías e Ezequiel, acontece com eles. Eles recebem agora uma nova natureza pelo Espírito, e essa natureza capacita esses crentes agora a serem moldados conforme Jesus Cristo. E daqui, só para a gente já correr, o Eric Johnson vai dizer o seguinte, o cristão agora ele tem uma perspectiva diferente de tudo, e ele diz, para o cristão, as pessoas da Trindade servem de arquétipos individuais. O que é isso? Então, agora o cristão basicamente significa, ele faz o seguinte, ele olha para Deus Pai e fala, eu quero ser parecido com Deus. Ele olha para Cristo e fala, quero ser parecido com Cristo, para Deus Filho. Ele olha para o Espírito Santo e fala, eu também quero ser santo, conforme o Espírito. Especialmente, Cristo se torna esse grande modelo, porque Cristo não apenas é uma das pessoas da Trindade, mas Cristo é esse modelo de um ser humano totalmente dependente de Deus. Então, a maturidade cristã é ser como Cristo, corresponde a isso. E olha o que o Eric Johnson faz. Nesse trecho, gente, ele faz uma descrição do que é a maturidade cristã. Vale a pena você olhar para isso na sua apostila. Se você quer saber assim, o que significa eu ser maduro como um cristão, o Eric Johnson diz assim, cada cristão, isso é o cristão maduro, é isso aí, ó, cada cristão glorifica o Deus triuno ao pensar e sentir verdadeira e profundamente. Você vai aprender a pensar, vai aprender a sentir verdadeiramente, profundamente, você não vai negar seus sentimentos, ao se tornar mais autoconsciente. Então você sabe quem você é, suas fraquezas, suas forças, suas limitações, se torna mais autoconsciente. Ao planejar, deliberar e agir decisivamente com força de vontade, sinceridade e perseverança. Você não vai ser um indivíduo tíbio, moloide, você vai ter uma determinação, mas não é autodeterminação, é uma determinação que deflui da sua vida com Deus, das suas convicções em Deus, daquilo que você entende que Deus deseja que você faça, da direção de Deus para a sua vida. O indivíduo também, ele vai glorificar a Deus ao controlar cuidadosamente pensamentos, emoções e ações. Aprender a controlar o que você pensa, aprender a controlar o que você sente, aprender a controlar o que você faz. Isso é um indivíduo maduro. Olha o que ele continua dizendo, ao assumir responsabilidade por si mesmo. Não ficar dizendo, eu fiz isso aqui, sabe, mas a culpa não foi minha, tá? Essa mulher que o Senhor me deu, entendeu? Isso é coisa de imaturo, certo? Tem que dizer, não, fui eu que pequei, fui eu que errei, eu vou assumir responsabilidade por isso, e agora eu tenho que acertar, buscar, consertar esse negócio que eu fiz aí. Isso é ser amadurecido. Veja só também, ao visualizar um futuro virtuoso, o indivíduo maduro, ele tem esperança.
e ele espera um futuro virtuoso, um futuro de coisas boas. Entende isso? Não é um futuro de desgraça, nem um futuro de impiedade, de desobediência. Não, um futuro de coisas boas, conforme as promessas da palavra. Ao alcançar o mais belo caráter ético e espiritual que for capaz de desenvolver. Então, ninguém nesse mundo será impecável, mas a gente tem que buscar essa meta de alcançar o mais belo caráter ético e espiritual que a gente der conta nesta vida. Isso é amadurecimento. Além disso, veja só, ao cumprir suas obrigações da nova aliança, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ao se doar totalmente a Deus, você se doa totalmente. Aos outros, você se doa com sabedoria. Isso é ser maduro. Entende isso? Aí, estou apaixonado pelas pessoas. Se entrega todo. Agora abandona a sua fé, abandona a igreja, porque agora, não. A Deus é totalmente. As outras pessoas, sabiamente. Entende isso? Isso é maturidade cristã. Esse é o melhor parágrafo que eu já vi sobre maturidade cristã. Então, no modelo de maturidade secular, a iniciativa de autodesenvolvimento do homem é uma iniciativa tosca. Por quê? É o homem se esforçando para se autodesenvolver, mas esse homem é um homem espiritualmente morto. Entende isso? Já assistiu The Walking Dead? Aqueles seres que fica só se arrastando, querendo comer carniça, são ali, é isso, é o ser humano querendo fazer alguma coisa, é uma iniciativa de The Walking Dead, basicamente é isso, não é? Mas, na maturidade operada por Cristo, em Cristo, conforme Cristo, a conversão inicia um processo de crescimento, e esse processo de crescimento não é centrado no homem, é uma resposta do homem a Deus, a graça de Deus, e ele entende que essa graça o capacita agora a crescer, atribuindo glória somente a Deus. Então, isso contrasta tanto com a cultura que rejeita a religião, como também contrasta com a religiosidade que oferece soluções, sensações, experiências espirituais à parte do Evangelho. Tem muita religião que vai dizer, vem, a gente vai solucionar isso para você, você vai ser uma pessoa melhor, mas não tem nada de Cristo ali. Então, isso também é complicado. E a gente já está finalizando, já estou vendo o slide escrito conclusão aqui, gente. E aí tem um estudioso chamado Howard Kleinebel, e ele faz um alerta contra o que ele chama de religião patogênica. Ele diz, cuidado com a religião patogênica. O que é isso? Uma religião que traz patologias, que traz doenças. Ele diz, uma religião é patogênica quando produz doença e bloqueia o crescimento. Já viu aquela religião que o indivíduo está lá há 30 anos, ele não consegue, gente, escolher a cor do carro se o pastor não permitir. Ele não cresceu, ele está um bocó gospel. Que ele não consegue tomar nenhuma mínima decisão na vida adulta dele. Isso é uma religião patogênica. Entende isso? De repente ele nota que o pastor não está conversando com ele. Mas por quê? Você não me convidou para o seu noivado. Eu que tinha que abençoar a aliança. Isso é religião patogênica. Pela mãe do guarda. Não dá. E o Kleinebel vai dizer o seguinte, a religião patogênica surge quando as pessoas tentam satisfazer suas necessidades espirituais através de formas rígidas, autoritárias, negadoras da realidade, idolátricas. A religião salugênica, que é a religião que faz bem, resulta quando as pessoas satisfazem as necessidades através de formas abertas, portadoras de crescimento, respeitadoras da realidade, que dizem um retumbante sim à vida. E aqui a gente já pode agora, está vendo? Concluindo, estou cumprindo minha palavra. Concluindo, é isso. Amadurece espiritualmente quem nasce espiritualmente. A maturidade espiritual requer conversão, requer Cristo na vida. É isso. Para sermos maduros, precisamos de Cristo. Sem Cristo não tem como alcançar maturidade. Às vezes a pessoa pega, lê um texto da Bíblia, ou vê alguns princípios da Bíblia. Por exemplo, lê o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, fala, aí está um padrão de vida ética. Agora eu vou viver, vou ser
o Misael do monte, né? E vou viver dentro desse padrão. Mas ele quer fazer isso pela própria força. Não vai dar, vai fracassar, não vai conseguir. É impossível, não é? E se a gente aderir a propostas mentirosas, a propostas secularistas ou religiosas que não são verdadeiras, o que vai acontecer? Você vai mergulhar naquele negócio lá, vai pensar que vai dar certo, e depois de um tempão você vai perceber o seguinte, que você continua imaturo. Já viu isso? A pessoa está dentro de uma religião, até consegue crescer na religião, se torna, esse agora aqui é o nosso ultra-bispo subepiscopal diaconal. Aí a pessoa entra na igreja, parece que ele flutua, mas chega em casa, ele dá uma porrada no olho da mulher, porque o feijão queimou, entende? Então não dá certo, não vai dar certo esse negócio. É isso. Se a gente permanece fixando as nossas estratégias, vamos dizer assim, ou devotado à estratégia de amadurecimento, a parte de Cristo, a gente não vai crescer, a gente não vai se desenvolver, a gente vai permanecer imaturo. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta antes da nossa oração final. Thor. Um exemplo do que o senhor falou, e me tocou bastante, que essa semana eu passei por um processo desse. Eu venho de uma realidade, né, evangélica, a qual não tem maturidade para tomar nenhuma decisão simples que seja da vida, precisa de uma orientação do líder, dita como de Deus, se vai comprar o carro azul, vermelho, beleza, agora você se torna o reformado, o supra-bispo, e fiz curso, não sei, com Augusto Nicodemos, eu assisto vídeos do reverendo Misael, e no dia a dia, para fazer os projetos do trabalho, a gente esqueceu de pedir orientação de Deus. E aí você se torna um imaturo calvinista reformado, porque agora você não precisa mais de nenhum líder. Agora você eu vivo no Espírito o tempo todo, e qualquer atitude que eu vou tomar vai ser guiada pelo Espírito Santo, mas a gente se torna um imaturo. E essa semana passada, inclusive o senhor participou disso, eu vi o quanto a gente é imaturo sem saber, achando que está fazendo as coisas certas. Então fica aqui o meu conselho aos irmãos, né, porque você conhece as doutrinas reformadas, o catecismo, enfim, que você não precisa levar uma vida de oração e entregar sua vida integralmente para Deus, e a consequência, isso vai vir depois também no dia a dia. Deus abençoe. É isso aí. Um dos aspectos do amadurecimento é esse, a questão entendermos que a dependência de Deus tem que ser contínua, né? Ok, mais alguém gostaria de dizer algo antes de nós encerrarmos? Aquele jogral que você ensaiou, agora é o momento de declamar. Tudo certo? Então, vamos fazer a nossa oração final, terminando esse momento. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, agradecemos pela bênção do Senhor de podermos meditar nesse tópico e suplicamos a graça do Senhor para que aquilo que venha do Senhor possa ficar gravado no nosso coração, possa nos fazer bem, conduzir-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, a Tua vontade e ser alinhados a ela pela bênção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos no restante desta manhã, naquilo que vai transcorrer ainda, que o Teu nome receba a glória, que nós sejamos, ó Deus, abençoados, edificados nessas atividades. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.